Estamos no fim do segundo dia do nosso silencioso tríduo de meditação. Vossas famílias, vossos conhecidos e amigos lá fora já estão contando as horas para vos rever no domingo. E muitos vos farão perguntas a que não podereis responder provavelmente. Querem saber se valeu a pena, querem saber se aproveitaste, etc. E ninguém pode fazer estatística sobre coisas espirituais. Ninguém pode dizer quanto aproveitou. Ninguém. Isso é um mistério. E se outros homens mais eminentes que nós não tivessem feito o mesmo que nós estamos fazendo, poderíamos até duvidar da sensatez do nosso procedimento. Mas os grandes homens da história, todos fizeram o que nós estamos fazendo. O nosso fazer e o nosso dizer são 0, 0, 0. O nosso ser é um valor positivo. E se colocarmos um valor positivo 1 diante de muitos zeros, esses zeros não são mais zeros. Estas nulidades são desnulificadas pelo valor positivo 1, como todos nós sabemos. O primeiro 0 já vale 10, o segundo vale 100, o segundo vale 1000 e assim por diante. O valor positivo é o nosso ser. Os zeros são o nosso fazer, o nosso dizer. Mas os homens profanos só conhecem o fazer e o dizer. A isto eles dão valor, muito valor. Ao ser. O ser é uma coisa anônima, amorfa e silenciosa. E nós estamos tratando aqui principalmente de identificar o nosso ser. É necessário uma grande fé, uma grande clarividência, uma grande introvidência para nos convencermos de que o nosso ser vale mais que todo o nosso fazer e dizer. E se o nosso ser não for identificado, as nossas nulidades do fazer e do dizer continuam nulidades. Há pouco viveu lá na Índia, em Arunachala, um grande iniciado, Ramana Maharishi. Quase meio século ele viveu na solidão. Só nos últimos anos ele teve alguns discípulos, como Paul Brunton, Moni Sadhu, Arthur Osborne e outros. E mesmo que ele não tivesse tido discípulos que espalhasse o nome dele pelo mundo, teria sido inútil a vida dele, teria sido uma esterilidade permanente. É o que pensam os profanos, e é difícil convencê-los do contrário. Um cientista inglês se aproximou de Ramana Maharishi, Mr. Humphrey, e disse: mestre, eu quero saber qual é o melhor modo de eu fazer bem à humanidade. E Ramana Maharishi respondeu: o único meio de fazer bem à humanidade é a tua própria autorrealização. Quer dizer, não é questão de fazer, não é questão de dizer, é questão de ser. Respondeu o grande iniciado: a tua própria autorrealização é que é o maior benefício que podes prestar à humanidade. É muito misterioso, porque no princípio parece que nada tem que ver com a humanidade, tem que ver comigo, com o indivíduo. Mas os grandes iniciados todos sabem
que o maior benefício que podemos prestar à humanidade é a nossa própria autorrealização. E outro grande iniciado, Mahatma Gandhi, disse: se um único homem chegar à plenitude do amor, ele neutralizará o ódio de muitos milhões. Outra vez o mesmo mistério. Chegar à plenitude do amor, da autorrealização, o que é que tem que ver com estes muitos milhões de seus ódios? Mas os iniciados sabem que tem que ver muita coisa. Sabem que toda a plenitude transborda. A plenitude é do indivíduo, mas o transbordamento é o benefício para a humanidade. Se não há plenitude, naturalmente não há transbordamento. Se o indivíduo não chega à plenitude da sua autorrealização, do seu amor, o que é que pode transbordar em benefício dos outros? Nada. Mas o transbordamento é um grande benefício para a humanidade. Se alguém chega à plenitude do seu amor, da sua autorrealização. Outro iniciado também do nosso século, Albert Schweitzer, escreve quase no fim da sua vida as seguintes palavras: não há heróis da ação, há somente heróis da renúncia e do sofrimento. A mesma ideia outra vez. Nós não somos grandes pelo que fazemos, pelo que dizemos. A nossa grandeza está sempre nas profundezas do nosso ser. O nosso ser exige muita renúncia e muito sofrimento. O próprio Cristo, que era esperado havia milhares e milhares de anos pela humanidade, apareceu e desapareceu 30 anos na solidão de Nazaré. Não sabemos quase nada dos 30 anos de Jesus. Só dos 30 até os 33 sabemos um pouco, muito pouco. E por que é que ele se escondeu na carpintaria de Nazaré? Por que é que não fez sermões à humanidade, converteu os judeus e os pagãos daquele tempo? Não estava interessado nisso. Ele intensificou o seu próprio ser. É certo que nestes 18 anos em Nazaré, ele entrava profundamente dentro do seu próprio ser. Só aos 30 anos ele resolve falar ao povo, dizer alguma coisa em transbordamento do seu próprio ser, da plenitude do seu ser. Apenas 3 anos, a 10ª parte dos 30 anos da sua vida, começou a falar ao povo. E antes de falar ao povo, mais uma vez vai à solidão. 40 dias completos, lá vai para o deserto, intensificar ainda mais o seu próprio ser. Porque o fazer e o dizer para ele era um transbordamento, quase um corolário do ser. E ele sabia que não havendo intensidade da consciência do ser, não adianta falar, não adianta fazer alguma coisa. E Paulo de Tarso, seu grande discípulo, depois de cair às portas de Damasco e chegar a conhecer o Cristo, o que faz Paulo de Tarso? Ele disse que foi para a Arábia e lá ficou 3 anos no deserto. Mas depois de convertido ao cristianismo, não devia logo evangelizar os outros? Não. Foi para a Arábia e ficou 3 anos só consigo e com Deus. Intensificar a plenitude do ser e só depois para dizer e para fazer alguma coisa. Assim são estes iniciados.
Por isso nós estamos andando no mesmo caminho, ao menos em miniatura estamos fazendo o mesmo que eles fizeram, porque todos tinham a nítida compreensão. O principal não é fazer alguma coisa. O principal não é dizer. Muitos pensam que, em vez de estarmos aqui na solidão, no escapismo como eles pensam, alguns até vão pensar que estamos no egoísmo, cuidando só de nós mesmos, ou pelo menos no escapismo da sociedade, acham que é tempo perdido. Acham que é uma mistificação que estamos fazendo. Porque é difícil convencê-los de que o ser é muito mais importante que todo o ser e fazer. E que nós não estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos, mais do que nunca, aproveitando o nosso tempo pela intensificação do nosso ser. Estamos colocando diante dos zeros da nossa vida. E os zeros, as nulidades da nossa vida externa, do ego, do nosso fazer e do nosso dizer, deixam de ser nulidades. Não por causa de si mesmos, porque um zero, uma nulidade nunca se pode desnulificar. Pode ser desnulificada por um outro fator que não é da nulidade. E isto é um valor positivo. O nosso ser pode valorizar todos os desvalores da nossa vida. O nosso valor é somente o ser. A nossa realidade. O resto são puras aparências. Quando, no século XX, nós começamos a compreender estas coisas, podemos relembrar a nossa própria ciência mais avançada, a ciência eletrônica. Alguém quer receber música maravilhosa, mas tem apenas um receptor, mas não existe emissor. O receptor de rádio não produz música, porque ele não faz música, ele só pode receber música e depois transmitir. Mas se há uma estação emissora por aí, a grande distância, nem sabemos onde, emitindo música em tal e tal frequência, e nós sintonizamos o nosso receptor de rádio pela frequência emitida, eis aí a música está em nossa casa. E pode haver milhares e milhões de receptores, não enfraquece a emissora. A emissora funciona seja para nenhum receptor, seja para um receptor, seja para milhões e milhões. Se não houvesse emissor, que adiantariam os receptores? Não poderiam receber nada. Então, quando um grande iniciado se torna um emissor das grandes coisas que ele recebeu da divindade, intensificou na sua consciência e retransmite. Primeiro recebe de Deus, depois ele retransmite aos homens. Nós sempre pensamos que o retransmitir deve ser palavra, e deve ser um fato, deve ser um sermão, que temos que ir lá no Pacaembu, reunir 3.000 pessoas para convertê-los a Deus, e converter pelo menos 500, como alguns fazem. Bem, isso é um modo muito primitivo de pensar. A nossa retransmissão do que recebemos de Deus nada tem que ver, em primeira linha, com o nosso fazer, com o nosso dizer. É simplesmente uma intensificação do nosso ser. Porque onde não há plenitude do ser, não há transbordamento em benefício da humanidade. A humanidade não nos pode planificar. Só nós mesmos nos podemos planificar. Mas a humanidade vai receber
de nós, silenciosamente, que estivermos na máxima plenitude do ser. E por isso é que estamos aqui. Agora estamos apenas intensificando o nosso ser. O grande místico norte-americano Emerson assistiu uma vez a um discurso de um fogoso orador. Falou maravilhosamente. Um grande orador e um maravilhoso discurso. Perante a imensa multidão ele falou e foi aplaudido freneticamente por todos. Emerson não o aplaudiu. Ficou silencioso. E alguém disse: o senhor não gostou do discurso? E Emerson respondeu: eu não pude ouvir o que o orador disse, porque aquilo que ele trovejava muito mais alto. Assim falam os iniciados, os místicos. Eles sabem o que alguém é. E se o nosso ser troveja mais alto que o nosso dizer, o nosso fazer, o místico diz: eu não pude ouvir o que ele dizia, porque aquilo que ele trovejava muito mais alto do que tudo que ele dizia. Eles podem ver o ser. Outros não veem nada do ser, só podem ver o fazer e ouvir o dizer, não sabem nada do ser. Mas isso é evidente. O que alguém ele não pode disfarçar, mesmo com os mais belas palavras do que ele é. Ele tem que ser aquilo que ele diz. O dizer e o fazer pode servir de canal. É claro que pode, mas não pode servir de fonte. E se a fonte é impura, os canais só recebem águas impuras. Ele não pode evitar isto. O principal não é a transmissão. Esta pode ser falsificada. O principal é mesmo o seu verdadeiro, profundo e eterno ser. Nas profundezas do ser é que está o seu verdadeiro valor. De maneira que nós que estamos aqui longe da humanidade não estamos perdendo nosso tempo. Não estamos praticando nenhum escapismo, muito menos um egoísmo. Estamos transcendendo o nosso ego. E quando o ego não funciona mais, não pode haver egoísmo. Egoísmo é dentro do ego, mas egoísmo não é além do ego. E por isso é que estamos aqui. O principal é que intensifiquemos cada vez mais a consciência do nosso ser. Não somente dizendo, não somente pensando, não somente querendo, tudo isso é secundário. Mas conscientizar a realidade do nosso ser. O Mestre nos deixou essas palavras maravilhosas. Eu e o Pai somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Se nós conscientizássemos intensamente estas poucas palavras do Mestre, estaríamos intensificando admiravelmente o nosso ser. E o nosso ser, através de toda a nossa vida social e profissional, ia valorizar as nulidades do nosso fazer e do nosso dizer. Mas, em primeiro lugar, temos que intensificar a consciência do nosso ser. Uma consciência permanente de que eu sou essencialmente o que Deus é. Eu não sou isto existencialmente. Na minha existência eu sou inferior. Eu sou uma criatura. Na minha existência. Mas na minha essência, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, disse o Cristo. O Pai também está em vós. Isso é a intensificação do nosso ser. Depois ele passa para o fazer.
Ele intensificou o seu ser, pois passa por fazer as obras que eu faço. Aí vem o transbordamento. Não sou eu que as faço. Quer dizer que não é o meu ego humano que faz essas obras, mas é o Pai que em mim está. É a minha essência divina que se manifesta em existência humana. Mas, primeiro eu tenho que ter a consciência da minha essência divina. Eu e o Pai somos um. Depois, a consciência da minha essência divina pode valorizar pela vivência humana todos os meus atos. Os canais podem receber águas puras da fonte quando a fonte é profunda e pura. Estamos aqui para fazer o mais importante. Os profanos vão dizer que perdemos o nosso tempo. Bem, porque eles acham que os canais são mais importantes que a fonte. Mas nunca ninguém viu que um encanamento produzisse água. Somente a fonte pode produzir água, mas o encanamento não pode produzir. Pode canalizar, se há uma fonte pura, mas se não adianta encanamentos. De maneira que estamos fazendo a única coisa necessária, como dizia o mestre. Uma só coisa é necessária. Uma só coisa. A intensificação do nosso ser verdadeiro. O resto vem por si mesmo. O transbordamento é espontâneo e irresistível. Mas o nosso problema é um só. Intensificação da consciência do nosso ser. Para isto necessitamos de silêncio e solidão. E muita introspecção, introversão e meditação. Outros fizeram muito mais do que nós. 3 dias é o mínimo que se pode fazer. Cristo fez 40 dias. Moisés esteve no Alto Sinai também 40 dias, só intensificando o seu ser. Paulo de Tarso vai para o deserto da Arábia 3 anos. Gandhi fazia todas as segundas-feiras silêncio completo. Toda segunda-feira não recebia visitas, não fazia visitas, isolava-se completamente do resto do mundo. Mahatma Gandhi fazia isto. Em plena política do século XX ele podia fazer isto. Estes eram homens sensatos. E às vezes prolongavam os seus retiros por semanas inteiras nos seus ashrams. Estamos fazendo a coisa mais sensata que se pode fazer. Naturalmente, não só estando aqui, mas intensificando e focalizando a realidade da nossa essência divina que se manifesta através das existências humanas. Por isso, é importante que não só estejamos aqui no silêncio externo, mas que façamos um silêncio interno muito grande. Não um silêncio ausência, mas um silêncio presença. Não um silêncio vacuidade, mas um silêncio plenitude. Não basta ficar externamente silencioso. Temos que ficar internamente tão silenciosos que até o silêncio de Deus se possa manifestar dentro do nosso silêncio. Deus é o infinito silêncio. E quanto mais silenciosos nós formos, mais ouviremos a voz de Deus. Por isso, intensifiquemos neste último dia, amanhã, a nossa interioridade, a nossa focalização, o nosso silêncio dinâmico.
com todas as minhas forças, Mestre. Eu sintonizo perfeitamente a minha consciência humana com a consciência divina, para que todas as minhas obras feitas pelo canal do meu ego sejam puras, retas e agradáveis à divindade, e assim realize a razão de ser da minha existência.